Khomeini instituiu a política do Velayat e Rakit, o governo do jurista islâmico, pois Khomeini argumentava que o Islã não era apenas uma religião, mas um sistema de governo completo, e que o profeta Maomé não apenas transmitiu a fé, mas governou. Como um xiita, ele acreditava na existência dos 12 imãs, que começaram da descendência de Ali, genro de Maomé. Porém, com a ausência do imã oculto, o Mahdi, o Messias do Islã, que irá, segundo o Apocalipse islâmico, instaurar a ordem de Allah na Terra, ele deveria governar como faqih, jurista. Nisto, segundo a Constituição iraniana de 1979, deu a Khomeini muito poder. Ele tinha poder sobre as forças armadas, a mídia, sobre o judiciário, a validação dos chefes de governo, os presidentes e controle indireto do parlamento. Segundo a Constituição iraniana, várias reformas feitas na era dos Shahs foram revertidas. As mulheres foram obrigadas a reutilizar hijab. Muitas das políticas ocidentais foram revertidas, como a tolerância à homossexualidade, a tolerância ao aborto. Grande parte das liberdades femininas foram revertidas e o poder dos clérigos aumentou grandemente. Khomeini e os novos governadores do Irã requereram a extradição do Shah deposto Mohammad Reza Pahlavi e estava em exílio nos Estados Unidos para julgá-lo e executá-lo. A negativa americana fez os estudantes islâmicos iranianos invadirem a embaixada americana em Teherã e fizeram 52 americanos reféns por 444 dias entre 1979 e 81. Khomeini e os americanos rompem relações. Para 1980, o Irã continuou a exigir a extradição do Shah, porém ele morre nesse ano de câncer. Mas mesmo assim a crise dos reféns seguiu. Nas relações internacionais, Khomeini de imediato rompeu relações com o Estado de Israel e fez o Irã deixar de reconhecê-lo como um Estado legítimo. As relações com os americanos também foram rompidas, como eu já disse. Ainda em 1979 para 1980, as relações com os países árabes pioraram, pois os países árabes, como os sauditas e os iraquianos, temiam que a revolução xiita, que derrubou o Shah, se espalhasse para seus países. Nisso, o Iraque de Saddam Hussein temeu, pois Saddam Hussein governava um país de maioria xiita e ele era de origem sunita. Militarmente, Khomeini fez os expurgos das forças armadas iranianas, exilando, executando muitos comandantes do Irã da era Pahlavi, e muitos ex-comandantes fugiram do país após 1979, o que enfraqueceu as forças armadas. Nisso, a Guarda Revolucionária ganhou mais poder devido ao enfraquecimento das forças armadas. Saddam Hussein, que ambicionava as províncias iranianas do Khuzistão, que era rica em petróleo e tinha maioria árabe, se preparou para o ataque, vendo o Irã em um caos militar. Esperava que a população árabe o apoiasse de imediato e traísse o Irã. Junto a isso, houve o conflito diplomático pelo fluvial Shatt al-Arab, que era uma zona petrolífera muito estratégica. Nisso, no dia 22 de setembro de 1980, a Força Aérea Iraquiana iniciou ataques aéreos contra vários aeroportos e bases militares iranianas, incluindo as cidades de Teherã, Tabriz, Delfus, Anvaz, Samabaz, Kermanshah e Isfahan, com o objetivo de destruir a Força Aérea Iraniana. Mas a Força Aérea Iraniana não foi destruída. Horas depois, tropas iraquianas
e invadiram, cruzaram a fronteira Irã-Iraque, e invadiram o Cuzistão, Qasr e Shrin. Mas o que Hussein esperava, uma rebelião árabe em massa contra Teherã, não ocorreu. Os árabes iranianos ficaram ao lado de Khomeini. Nisso, os iranianos contra-atacaram, especialmente em Bagdá e em Kirkuk, que era uma rica zona petrolífera. Nisso, se iniciou a Guerra Irã-Iraque, a maior guerra da história do mundo islâmico, que durou longos 8 anos e mataria de 1 a 3 milhões de pessoas. Nos dias seguintes, a Força Aérea Iraniana bombardeou o exército iraquiano, impedindo a partir dos helicópteros Cobras o avanço do exército iraquiano. Os iraquianos tentaram bombardear o Irã, mas os caças F-14 da Força Aérea Iraniana impediram. Nisso, Khomeini declarou a jihad, convocando iranianos de todas as idades, incluindo meninos e idosos, para a frente. Em 30 de setembro, a Força Aérea Iraniana lançou a Operação Espada Queimada, danificando gravemente o reator nuclear de Osirak. Em 1º de outubro, Bagdá sofreu 8 ataques aéreos. Em resposta, o Iraque retalhou e atacou alvos iranianos. A fronteira terrestre entre Irã e Iraque fez de uma invasão terrestre profunda quase impossível devido à Cordilheira dos Zagros. Nisso, uma série de bombardeios iraquianos ocorreu sobre Teherã. Já no início da guerra, ocorreu a primeira batalha terrestre dela, em Khorramshahr, em 22 de setembro, deixando cerca de 7.000 mortos de cada lado até outubro. Em vastas operações, o Iraque inicia a operação de cerco sobre Khorramshahr e expulsa os iranianos das remediações de Khorramshahr em 30 de setembro. Dentro da cidade, a batalha seguiu até 24 de outubro. Os iranianos recuaram através do rio Karun e Khorramshahr foi capturada por Hussein. Mas, com as batalhas, os iranianos atrasaram os iraquianos. Em novembro, Saddam ordenou que suas forças avançassem em direção a Dezhou e Anvaz e sitiassem ambas as cidades e mais algumas. No entanto, a ofensiva iraquiana foi gravemente danificada pelas milícias iranianas e pela Força Aérea. A Força Aérea Iraniana destruiu depósitos de suprimentos iraquianos, junto a seu combustível. Em 28 de novembro, o Irã lançou a Operação Moruarid, um ataque aéreo e marítimo combinados, que destruiu 80% da marinha iraquiana. Nisso, as reservas estratégicas de petróleo iraquianas em dezembro foram destruídas. E em meados de dezembro, o Irã já estava com as suas reservas de petróleo comprometidas, impedindo grandes operações militares. Em 7 de dezembro, Hussein anunciou que o Iraque estava em guerra defensiva. Com isso, o Iraque ganhou apoio dos países árabes para sua guerra, como a Arábia Saudita e o Kuwait, junto a uma ajuda americana. Para os iranianos, as coisas começaram a ficar difíceis devido às sanções ocidentais, que barravam compras militares já em larga escala. Khomeini usou a guerra para se consolidar no poder, realizando prisões de opositores em massa. Milhares de esquerdistas, líderes nacionalistas liberais, foram presos, exilados ou executados. Prisões lotadas, julgamentos sumários e execuções eram extremamente comuns. Jornais foram fechados, jornalistas foram perseguidos. As leis islâmicas foram rigorosamente expandidas para obter apoio de Allah na guerra. O uso do hijab foi mais rigoroso. Festas, músicas ocidentais e bebidas alcoólicas foram banidas. A polícia da moralidade foi instaurada. A guarda revolucionária ganhou mais poder. No fronte, os 8 meses entre o fim de 1980 para 81, ambos os lados estavam na defensiva. De 5 a 9 de janeiro de 1981, foi travada a Batalha de Dezhou,
começou com um contra-ataque iraniano para reverter o cerco na cidade. Ele também tinha objetivos de romper os cercos iraquianos em Abadan, Anvas, Desful, Andemish, Shus e Suzangert. Mas os iraquianos vencem a batalha. Com a fraqueza de ambos os exércitos, a guerra atolou em uma guerra de atrito em guerra de trincheiras, que foi comparada à Primeira Guerra Mundial. Numa tentativa de romper a guerra, o Irã usou de ataques suicidas, com soldados e até meninos atacando de forma suicida nas trincheiras iraquianas com bombas, sobre a promessa de paraíso islâmico para os mártires do pós-vidas. No interim, o Iraque também começou a disparar mísseis contra Dessul e Anvas. Ele também usou de ataques terroristas, com ataques à bomba em Teherã. O Irã viveu no mais profundo caos, pois além do Iraque, eles tinham que aguentar ataques dos MEK, uma guerrilha comunista que havia se aliado ao Iraque. E a guerrilha se abriu em junho de 81. Em 3 de abril, a Força Aérea Iraniana realizou um ataque à Força Aérea Iraquiana, destruindo 50 caças iraquianos. Porém, devido aos expurgos pré-guerra e ao novo expurgo em junho de 81, devido ao impeachment do presidente Abu Hassan Banizadeh, junto ao assassinato do seu sucessor, em 31 de agosto, Ali Rajai, por guerrilheiros, forçou a Força Aérea Iraniana a um recuo. E quem se deu Ali Rajai foi o presidente Ali Khamenei. Isso permitiu uma reorganização da Força Aérea Iraquiana. Em 1981, os iranianos sofriam de escassez de armas pesadas, mas tinham um número massivo de voluntários. Então esses voluntários, os Bashir, passaram a cada vez mais realizar ataques de ondas humanas contra os iraquianos, seguido por soldados da Guarda Revolucionária, e romperam as trincheiras inimigas. Nisso, em 27 de setembro, o Irã lança a operação de contra-ataque, a Operação Imã, e ela tem sucesso. E em 29 de setembro, o cerco de Abadan foi encerrado e a cidade foi restaurada ao domínio iraniano. Porém, após 15 de outubro, em um contra-ataque, o Iraque recupera os territórios perdidos. Em 20 de novembro de 81, o Irã começou a Operação Tariq al-Qud, e em uma semana os iranianos avançaram 800 quilômetros, e a cidade de Bostanã foi recuperada em 7 de dezembro. A ofensiva matou 8.000 pessoas. Em 1982, os iraquianos, percebendo que os iranianos estavam planejando uma ofensiva entre fevereiro a março, resolvem se antecipar e lançam a Operação Al-Fayt al-Anzim em 19 de março. Eles atacaram o exército iraniano ao redor de Hungabiash, mas a ofensiva falha, e em 22 de março o Irã lança uma ofensiva, a Operação Bab al-Mawur, o que pegou os iraquianos de surpresa, e em 6 dias a Guarda Revolucionária e o exército iraniano expulsaram os iraquianos de Shush, Delfur e Anvas, e as forças do Iraque perderam 400 blindados, tiveram 28.000 baixas, com 8.000 mortos e 20.000 capturados. Entre março e abril de 1982, o Irã bombardeou bases aéreas iraquianas. Então, em 29 de abril, o Irã lançou a ofensiva da Guarda Revolucionária, colocando 70.000 soldados para avançar na ofensiva de Bab al-Moqaddas. E sob forte pressão, os iranianos expulsaram os iraquianos das áreas de Suzangert e toda a margem oeste do rio Arun até 12 de maio. Os iraquianos recuaram então para o leste do rio, estando apenas Khorramshahr
e algumas áreas periféricas sobrepostas do Iraque. Saddam reforçou a área com 70 mil soldados. A defesa de Khorramshahr foi altamente reforçada. E nas primeiras horas de 23 de maio, os iranianos iniciaram uma ofensiva em direção a Khorramshahr. Os iranianos atingiram os iraquianos com grandes ataques aéreos e iniciaram a cabeça de ponte no rio Karun. E em seguida, os iranianos lançaram ataques suicidas na cidade. E a defesa da cidade desmoronou. E em menos de 24 horas, Khorramshahr caiu. 20 mil soldados iraquianos foram mortos, 30 mil foram capturados. Os seguidos triunfos iranianos destruíram o exército iraquiano e caiu de 210 mil para 150 mil. Sua força aérea contava agora com somente 100 aviões preparados para voo. Nesse ponto, Saddam acreditou que seu exército estava fraco demais para manter o que restou da ocupação do Khuzistão e ordena o seu retiro. Suas tropas agora foram redistribuídas ao redor dos pontos-chave da fronteira, incluindo a hidrovia Shah al-Arab. Nisso, os países árabes financiaram o Iraque e o salvaram do colapso financeiro, devido ao temor que eles sentiam por Khomeini. Os Estados Unidos forneceram empréstimos massivos e militares para Saddam, junto ao Ocidente, que também o apoiou, pois não podia dar ao luxo de uma derrota iraquiana perante Khomeini. Enquanto o Irã contou com a ajuda do Oriente, especialmente da China, da Líbia, a Síria e da Coreia do Norte, em 20 de junho de 1982, Saddam anunciou que queria pedir a paz e propôs um cessar-fogo ao Irã. Khomeini rejeitou, dizendo que a guerra não acabaria até que ele fosse deposto e um governo pró-Irã fosse instalado em Bagdá. Ele proclamou invadir o Iraque e instaurar uma república islâmica. No fronte interno, a vitória de 24 de maio fortaleceu o regime islâmico no Irã. O controle sobre a sociedade civil foi ampliado, e nos próximos 5 anos, o Iraque ficou na defensiva, por causa da incapacidade de lançar operações ofensivas de larga escala. Nisso, Saddam iniciou uma política de guerra total, e gastou 70% do PIB do Iraque em defesa, e redobrou o exército para 500 mil. Então, 13 de julho, o Irã começou a Operação Ramadã, ao sul do Iraque, perto de Basra, a terceira maior cidade do Iraque. O ataque envolveu 180 mil soldados de ambos os lados, e foi uma das maiores batalhas da guerra, e uma das maiores batalhas após a Segunda Guerra Mundial. Os iraquianos passaram a usar gás lacrimogêneo contra os soldados do Irã, o que foi sua mais feroz arma contra o exército iraniano. Mais de 100 mil soldados da Guarda Revolucionária atacaram as linhas iraquianas. E em 8 dias, no dia 22 de julho, os iranianos avançaram 16 quilômetros dentro do Iraque. Porém, com a larga escala de defesa iraquiana, os iranianos cessam a ofensiva e recorrem a táticas de defesa. Os iraquianos então lançaram uma série de bombardeios contra o Irã. No norte, em 16 de julho, o Irã lançou outra ofensiva e empurraram os iraquianos para 13 quilômetros de Basra. Porém, em um contra-ataque, as forças iranianas foram cercadas pelos iraquianos e quase foram derrotadas. E os iranianos foram salvos por sua força aérea. O Iraque, entre julho e agosto, lançou uma série de contra-ataques contra os iranianos, o que barrou o avanço iraniano sobre o Iraque. A Operação Ramadã falha e o fronte emperra. O Irã lançou 2 operações no fim do ano: a Operação Muslim aqui, de 1 a 7 de outubro, e a Operação Muharram, de 1 a 21 de novembro, que retomaram os 150 quilômetros de terras iraquianas. E a partir daí a guerra entrou em um impasse.
Em 1983, os iranianos lançaram 5 grandes ataques ao longo da frente. Nenhum teve sucesso. Os ataques suicidas aumentaram. Os iraquianos revidaram com armas químicas e a superioridade aérea iraniana declinou. Em muitas cidades do Irã foram bombardeadas. Em 6 de fevereiro foi lançada a operação Antes do Amanhecer, empregando 200 mil soldados da Guarda Revolucionária em um ataque a Al-Amarat, a 200 quilômetros a sudoeste de Bagdá. Mas os iraquianos resistem e a ofensiva falha em 11 de fevereiro. Mais ataques foram feitos pelos iranianos. As baixas altíssimas ocorreram. E no final de 1983, se estimasse que 120 mil iranianos e 60 mil iraquianos morreram. Do início de 83 para 1984, o Irã lançou 4 operações Fal-Fash, que significa amanhecer em Farsi, na língua persa, causando sérias baixas para ambos os lados, desgastando ambos os lados. Os iraquianos realizaram uma série de bombardeios nas cidades iranianas. Em 1984, o Iraque instalou o exército iraniano em 700 mil soldados, e até o fim da guerra, o Iraque teria 1 milhão de soldados. Os iranianos então passaram a mudar de tática e aderiram à guerra de desgaste, levando a guerra até o Iraque colapsar. Além de financiar a insurgência dentro do Iraque, eles tiveram muito êxito na resistência no Levante Curdo, no norte, no Kurdistão iraquiano. Os ataques suicidas diminuíram. O Irã começou a treinar forças anfíbias para invadir o sul do Iraque. No início de 1984, o Iraque começou a atacar navios petroleiros iranianos no Pérsico. O Irã retalhou fazendo o mesmo, o que colocou em risco o fornecimento mundial do petróleo. Em 24 de fevereiro, os iranianos lançaram a Operação Khaybar, e até 19 de março, a ilha Majnun foi capturada. A ilha era extremamente rica em petróleo, mas os iranianos sofreram pesadas baixas, com 20 mil mortos. Nisso, o Iraque, incapacitado de lançar ataques terrestres, usou sua força aérea numa campanha de bombardeio total do Irã, bombardeando os navios petroleiros iranianos, alvos econômicos e as cidades do Irã, incluindo Teherã, e iniciando a chamada Guerra dos Petroleiros. Saddam queria forçar uma intervenção americana. O Irã revide e ataca os fornecedores de petróleo iraquianos, o Kuwait e a Arábia Saudita. A partir daí, um tentaria fechar o comércio do outro. A marinha iraniana impôs um bloqueio naval no Iraque. Enquanto isso, a força aérea do Iraque lançou uma série de bombardeios estratégicos contra as cidades iranianas, destruindo a infraestrutura iraniana, e tendo como alvos Teherã, Isfahan, Shiraz e entre outras cidades importantes, para desmoralizar a população iraniana e forçar o Irã à paz e às cadeiras de negociação. E cerca de 8 a 20 mil iranianos perderam a vida, dando um prejuízo de $500 bilhão ao Irã. Na guerra do petróleo, o prejuízo foi de 300 bilhões. Abadan e Khorramshahr foram severamente destruídas devido aos bombardeios. No ano de 1985, os iranianos perderam 300 mil soldados em guerra, mas ambos os lados estavam incapacitados de lançar grandes operações. No final de 1984, entre o dia 18 a 25 de outubro, o Irã lança uma ofensiva limitada e recaptura uma cidade iraniana de Mehran. Em 1985, os iraquianos, recebendo apoio dos árabes e americanos, lançaram uma série de ofensivas e recuperaram terrenos. Os bombardeios das cidades foram ampliados. Apesar das dificuldades econômicas, Khomeini se recusava a encerrar a guerra sem uma vitória completa do Irã.
mais de 50 mil pessoas morreram. Em 6 de janeiro de 1986, os iraquianos lançaram uma ofensiva para retomar a ilha Majnun e tiveram uma vitória parcial, retomando a parte sul da ilha. Os bombardeios das cidades iranianas seguiram para 86. Entre março e agosto, bombardeios ocorreram em mais de 30 cidades iranianas. Mais de 150 ataques foram feitos aos petrolíferos. No dia 28 de janeiro, o Iraque ataca em uma ofensiva para expulsar o Irã do sul do Iraque, mas foram derrotados. E os iranianos lançaram a Operação Badr em 11 de março, em referência à primeira vitória de Maomé em Meca, em 624. Os iranianos rompem as linhas iraquianas na região, e em 14 de março, o rio Tigre foi alcançado, e a parte da rodovia que ligava Basra a Bagdá foram capturadas. Saddam respondeu, lançando ataques químicos contra os soldados iranianos, e aumentou os bombardeios às cidades do Irã. O Iraque lançou uma série de contra-ataques aos iranianos, e os vence e os fazem recuar. Devido aos ataques químicos do Iraque, o Irã também passou a usar os seus próprios agentes químicos e a produzir armas químicas e a usar contra os iraquianos. Na noite de 10 para 11 de fevereiro, os iranianos lançaram a Operação Oitavo Amanhecer, e em um mês de combate, vence e captura a península de Al-Faim, no litoral do Iraque. Mas uma segunda ofensiva em Qasr falhou. Em maio, Saddam lança uma ofensiva em Meraa, entre os dias 15 e 19 de maio, e a cidade foi capturada. Os iranianos realizaram um contra-ataque, e a partir de 30 de junho atacam e recapturam Meraa em 3 de julho. As perdas iraquianas foram pesadas, e os impediram de lançar ofensivas por todo o resto da guerra. No final de 1986, os iranianos adentraram no norte do Iraque. O Iraque conseguiu os barrar e retalia, lançando outros bombardeios nas cidades iranianas. A principal refinaria de petróleo de Teherã foi atingida. Uma antena parabólica foi severamente danificada em Astrabat, fazendo o Irã ficar sem telefonia por duas semanas. A guerra do petróleo se intensificou bastante entre o final de 1986 para 87. O Irã passou a planejar grandes ofensivas, e em 1987 o Irã continuou a atacar, enquanto os iraquianos planejavam uma ofensiva. E em 8 de janeiro de 87, os iranianos lançam a Operação Karbala, e durante 3 meses os iranianos tentaram cercar Basra. Essa batalha foi uma das maiores e mais selvagens da guerra, e foi a maior batalha da guerra. Os iraquianos lutaram com ferocidade em Basra, frustrando a tentativa do Irã de capturar a cidade de Basra, pondo fim à moral iraniana. Mas Khomeini insistia na luta até a vitória final. Nisso ele começou a atacar navios ligados ao Iraque e a Kuwait. Nisso, os Estados Unidos passaram a escoltar os navios kuwaitianos. Internacionalmente, a pressão pelo fim da guerra aumentou. O Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 598, exigindo cessar-fogo de imediato. O Iraque aceitou, mas Khomeini e os iranianos não aceitaram, exigindo o julgamento de Saddam e a indenizações. Apesar do crescimento da produção militar dentro do Irã, o povo iraniano estava cada vez mais cansado da guerra, e poucos voluntários se juntaram à luta entre 87 e 88, e a força militar iraniana declinou. As deserções aumentaram no Irã, e manifestações anti-guerra passaram a surgir. A economia do Irã estava destruída, a inflação subiu para 50%, e o desemprego aumentou. Algumas pequenas ofensivas iranianas seguiram,
Mas com a força aérea iraniana combalida, as ofensivas não geram muito êxito. No final de 1987, a força aérea iraquiana, contando com extenso apoio americano, lançou bombardeios massivos à infraestrutura iraniana. E em 1988, os ataques aumentaram. Os iraquianos destruíram 2 superpetrolíferos iranianos. Caças bombardeios atacaram a cidade fronteiriça iraniana de Sadashat com gás mostarda. E 1/4 da cidade foi queimada e atingida. E 103 iranianos foram mortos de imediato, e mais muitos morreram devido às infecções do bombardeio. Nesse mesmo ano de 88, o Iraque planejou uma ofensiva contra o Irã. Em fevereiro, ele iniciou um mortal bombardeio ao Irã, o que fez 30% de Teherã ser evacuada. Em março de 1988, os iranianos realizaram uma ofensiva no Kurdistão iraquiano para capturar a importante cidade de Suleimania. Junto à represa da Debrakan e a usina de energia no Lago Dukan, que abastecia o Iraque com água e energia. E apesar de um sucesso relativo, os iraquianos barram o avanço iraniano em abril. Em 17 de abril, o Iraque lançou a Operação Mubarak contra o Irã. E no dia seguinte, a península de Al-Faim foi recapturada. As coisas pioraram para o Irã cada vez mais, com a operação americana de louva-a-Deus e retaliação ao Irã. Em 3 de junho, o Iraque efetuou uma tentativa de execução contra Saddam Hussein, que falha. No dia 18 de junho, a guerrilha comunista iraniana aumentou, lançando a Operação 40 Estrelas, e captura o Meiran. Em uma série de ofensivas pequenas, Saddam capturou algumas cidades fronteiriças iranianas, e os iranianos ofereceram pouca resistência, pois a moral já era baixa. E Saddam enviou um aviso a Khomeini, ameaçando invadir o Irã e atacar as cidades com armas de destruição em massa. O medo tomou conta do povo iraniano, que evacuou das grandes cidades. Nisso, os militares do Irã passaram a aconselhar Khomeini a aceitar o cessar-fogo. E em 20 de julho de 1988, o Irã aceitou a Resolução 598. No mesmo momento, a guerrilha lançou a Operação Merzat 1. Em 26 de julho, os comunistas iniciaram uma campanha no centro do Irã. Os iranianos, em 29 de julho, lançaram a Operação Merzat 2. E em 31 de julho, os iranianos triunfam e detêm os comunistas. E em 8 de agosto de 1988, o cessar-fogo foi iniciado. E em 20 de agosto, a paz foi devidamente restaurada, com as forças de paz da ONU colocadas na fronteira Iraque-Irã até 1991. Cerca de 450 mil iranianos morreram na guerra. Após o cessar-fogo, um tratado de paz foi iniciado. Logo após o cessar-fogo, Khomeini, após o fim da guerra, ordenou a execução de opositores presos, já que ele os considerava traidores do Islã e da pátria. Entre 4 e 30 mil foram executados nos tribunais de Teherã e tiveram participações de grandes clérigos daquela época, como o de Ebrahim Raisi, que seria bastante importante no futuro. Khomeini emitiu outra ordem, autorizando execuções em massa. Khomeini rompeu com seu herdeiro aparente, o Ayatollah liberal Hussein Ali Mohtazeri, que o havia criticado devido aos massacres e seus abusos de regime, já que Mohtazeri era de certa forma um liberal, um reformista do Islã, e defendia um Islã mais democrático.
Mortazeri foi removido da linha de sucessão em março de 1989. Em 14 de fevereiro, ele lança uma fátiva exigindo a morte de Salman Rushdie, um escritor britânico de origem indiana, devido ao seu livro Versos Satânicos, que atacam o profeta Maomé, dizendo que sua revelação foi uma enganação do diabo e um truque mental, além de transformar suas esposas em prostitutas. Os islâmicos se indignaram com a fátiva, que ainda persiste até os dias de hoje, 2025, realizaria várias tentativas de assassinato, mas o escritor ainda se encontra vivo nesse atual momento. Entre o final de 88 e 89, a saúde de Khomeini piorou. Ele era um idoso de 86 anos, e devido à destituição de Mortazeri, Khomeini passou a discutir uma reestruturação do poder e da Constituição iraniana de 79 para haver um sucessor. Em maio de 89, a saúde de Khomeini entrou em piora. Ele foi hospitalizado em Teherã, em uma aula especialmente para ele. Lá ele realizou uma reforma constitucional que eliminou a exigência de que o líder supremo do Irã fosse o Marjá, que é a autoridade xiita máxima, o que abriu espaços para o presidente do Irã, Ali Khamenei, se tornar o seu sucessor. E na noite do dia 3 de junho, o Ayatollah Khomeini falece aos 86 anos. Ele foi velado sob forte comoção popular. No dia 6 de junho, com a presença de 10 milhões de iranianos no seu enterro em Teherã. Então, eleições para seu cargo ocorreram. E em 6 de agosto de 1989, Ali Khamenei é eleito como novo líder supremo do Irã, iniciando o atual momento do Irã, o que eu falarei no próximo episódio. Fique com Deus, se inscrevam nesse canal e até a próxima. Até mais, tenham um bom dia.